Veja como é que Jesus evangelizava. Ele buscava, através de exemplos do dia a dia, coisas que pudessem complementar alguns ensinamentos que ele estava dando para iluminar de forma interior, né, atendendo às nossas condições de espíritos e não de corpos, sobre aquele ensinamento que ele estava dando, seja para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velhinho. Então, auxiliando no entendimento dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, colocando o espírito em evidência perante a sua existência. Isso nos dias de hoje. É essa a postura do evangelizador do século XXI. Trazer esses conceitos fundamentais da doutrina espírita, colocar para o evangelizando, para o espírito, perante as suas dificuldades do dia a dia. As dificuldades que ele está vivenciando e que muitas vezes traz sofrimento e dor. Então vamos entender isso à luz da doutrina espírita. E aí você vai ter que preparar a tua aula. Você já conhece o teu público, já conhece o teu cliente. Então cabe a você se debruçar e preparar uma boa aula para aquele espírito. Foi você que pediu isso, companheiro. Foi você que pediu para estar hoje numa sala de aula, na evangelização da tua casa espírita. Então, na entrada do terceiro milênio, Eurípides traz aos evangelizadores de espíritos, compromissados com Jesus, os meios de auxiliar o espírito a modificar seus males provocados por sentimentos responsáveis pelas causas de tantas dores, que eles mesmos são os precursores. Né? Lei de ação e reação. Eurípides também oferece uma instrumentalização de um projeto que vai poder levar ao espírito as oportunidades que ele tanto buscava para se levantar. Aí muitos de vocês vão dizer assim, mas isso aí é muito difícil, é muito complicado. O que é que eu necessito para colocar em prática esse projeto aí, que o tal do Marco Juver está dizendo aí, que se chama evangelização de espírito? Olha, primeiro é vontade e compromisso de trabalhar. Você não pode ir à casa espírita, voltando àquilo que eu falei lá atrás, apenas para dizer que é trabalhador da evangelização. Eu percebi em alguns momentos alguns companheiros chegando assim com má vontade, uma cara assim meio triste, parecia que estava se arrastando para chegar no centro. Bom, eu não vou dizer, até gostaria de dizer que era melhor que ele ficasse em casa, né? Para não levar esse ar de desânimo e dividir esse ar com aqueles que lá estão. Eu gostaria, por ser um espírito ainda primitivo, eu até poderia falar isso, mas eu me disciplino muito, porque eu sei que se ele ficasse em casa poderia ser pior. Pelo menos ali ele está dentro de uma casa espírita. Ele pode ter uma inspiração, uma renovação de mudar o seu hálito mental, como diz André Luiz, né? André Luiz é que usa essa expressão, hálito mental. Então é preciso, sim, que ele tenha conhecimento da doutrina espírita, conhecimento da vida espiritual. O espírita evangelizador tem que estudar muito, pessoal. Não é ir lá para quebrar galhozinho de 1 hora, não. Dar aulinha de evangelização. Se isso já aconteceu, acabou. Hoje, no terceiro milênio, os itens necessários para a execução desse projeto é conhecimento da vida espiritual, e não é pouco. Tem que estudar sempre, ler sempre, conhecer o espírito e sua essência, sua ligação com o encarnado e desencarnado, suas vibrações, seus sentimentos, sua ligação com o corpo.
por que ele está ali, por que ele está na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde. Compreender as situações que causam essa dor e esse sofrimento, modificando o pensamento com o entendimento do planejamento reencarnatório. Ver a doutrina espírita como conhecimento que estabelece bases de relação na vida do espírito, reconhecer a situação de cada espírito, como eu falei, conhecer o seu evangelizando um por um, sentir as necessidades de cada um deles. Cada espírito é um ser diferente, eles são diferentes. Não existe um espírito igual ao outro. Kardec já falava isso. E aí, através da doutrina espírita, da lei de ação e reação, aos pouquinhos, isso não é num dia só, não. É dentro de um planejamento anual. Você vai mostrar a justiça da reencarnação, inclusive com os pequenininhos, de uma maneira lúdica, trabalhando, né, com aquela garotada do terceiro milênio, da nova era, uma nova postura reencarnatória.